Let me shift the gear, Alistair, a little bit to Deixe-me talk mudar um about pouco de what's assunto, going on Alastair, with the case para of falar Netanyahu sobre o que está going acontecendo com a in visita the de United Netanyahu States. aos Estados Unidos. Donald Donald Trump was foi asked questionado, when sabe, he quando was estava in bem ao the lado de stage right Netanyahu. next to Netanyahu. Um He dos was one repórteres of the perguntou a reporters ele: asked him, Você "Will you allow permitirá que Israel to Israel attack ataque o Iran Irã if they se eles continue with continuarem com o programa de mísseis with the balísticos ballistic ou o programa missile nuclear? program or nuclear A program?" resposta de Donald Trump The foi response meio was somehow fascinante. Ele disse: fascinating. se He said, "If they continuarem com continue with mísseis ballistic balísticos, missile, sim. yes. Nuclear, Fast." rápido. O que isso significa? What E qual é o is seu that? entendimento da What situação is your e da forma understanding como Donald of Trump this quer lidar com situation Netanyahu, and the way that Israel Donald e o Trump Irã? wants to deal with the case of Netanyahu, Israel and Iran? I think there are several layers to this. Acho que há várias camadas nisso, e podemos ser superficiais demais ao analisá-lo. A primeira coisa que eu diria é que, sabe, daquela reunião saiu muita linguagem e retórica, mas muito pouco em termos de qualquer estrutura sistêmica. Nada foi definido, até onde sabemos, sobre a próxima fase em Gaza, a fase 2 em Gaza, ou qualquer um desses elementos. E a linguagem, sabe, é aquele tipo de bravata familiar usada por Trump que fica desviando e contornando as palavras e coisas assim, e simplesmente diz essas coisas. Quero dizer, o Irã precisa levar essa linguagem ao pé da letra e com seriedade. Mas sabe, esse tipo de eu vou acabar com o Irã, ou se o Hamas não se desarmar, os portões do inferno se abrirão, é esse o tom que estamos ouvindo. Disarm, I mean, it'll open the gates of hell. I mean, we've heard this many times now on all of these things, and it's Quero dizer, já ouvimos isso muitas vezes em todas essas situações. E é uma linguagem padrão, uma espécie de Trumpês. Mas isso não significa necessariamente o que parece. Na verdade, acho que há muitos motivos para acreditar que isso também foi direcionado a outras áreas. E então podemos voltar à questão de por que Netanyahu estava na reunião. Mas a primeira etapa, eu diria, para entender isso, é realmente sobre a posição interna do MAGA. As pessoas que apoiam o America First. Elas são frequentemente chamadas, de forma pejorativa, de isolacionistas, porque não querem guerras estrangeiras, e isso é rotulado como isolacionismo nos Estados Unidos. E como você sabe, há um grande elemento do MAGA que se cristalizou no que aconteceu com Charlie Kirk, que foi morto. Ele era o líder de uma organização chamada TPUSA, Turning Point USA, e True Promise United States. TPUSA, True Promise United States, at this recent meeting of the TPUSA. E nessa reunião recente da TPUSA, uma organização grande e importante porque atrai muitos jovens republicanos e, por assim dizer, elementos mais populistas, toda a questão gira em torno do que realmente é a política externa dos Estados Unidos. Parece ser uma política de apoio incondicional a Israel. E esses jovens estão dizendo, por que deveria ser a favor de Israel? Somos America Firsters, não Israel Firsters. Então, houve discussões muito acaloradas sobre isso, e agora vemos os apoiadores judeus e israelenses nos Estados Unidos tentando prejudicar esse grupo, o grupo MAGA, dizendo que ele não tem base real, e estão direcionando essa crítica também ao vice-presidente Vance. And they say this towards Vice President Vance, too. No, it's not good enough for you to say it's... Não basta dizer que está tudo bem criticar a política de Israel, porque dizer isso hoje não é considerado uma posição não antissemita. Dizem que é uma posição antissemita. Você tem que apoiar Israel 100%. Mas isso é uma brecha que, por assim dizer, a velha guarda está tentando abrir, porque eles não gostam do MAGA. Eles não gostam desse movimento orgânico e populista que está crescendo na América e que ameaça a política antiga, estabelecida e amplamente controlada, tanto por democratas quanto por republicanos. Eles querem retomar o controle e, por isso, estão desafiando o MAGA, dizendo que são antissemitas e chamando-os de antissemitas. And calling them anti-Semites. And so I think one of the things that Trump was doing was... Acho que uma das coisas que Trump estava fazendo era dizer que, ao apoiar Israel, era necessário que pessoas como o vice-presidente Vance o fizessem, porque ele é o herdeiro presumido dessa base do MAGA. Ele sempre deixou muito claro, ao dizer que sim, devemos apoiar Israel, mas ainda podemos ter divergências com Israel. Podemos ter diferenças em relação a políticas, às vezes concordamos, às vezes não.
Então acho que primeiro é preciso olhar para as declarações dele, que foram muito pró-Israel, especialmente naquela reunião em Mar-a-Lago, e particularmente em relação a Netanyahu. Essa é uma camada que você precisa observar. I think this is one layer that you have to see it. This is the preparation for midterms. Esta é a preparação para as eleições de meio de mandato. A velha guarda, por assim dizer, gostaria de vê-los perder, ou seja, gostaria que Trump perdesse as eleições de meio de mandato. Assim, eles teriam um candidato mais aceitável que pudesse surgir depois disso. Portanto, eles querem enfraquecer as forças do MAGA. Trump, ao que me parece, está dizendo coisas como precisamos apoiar Israel, mas ele e sua equipe também criticaram Israel em relação a Gaza, e certamente ao que está acontecendo lá. Eles foram muito críticos em relação aos novos assentamentos na Cisjordânia e criticaram Israel por continuar bombardeando o Líbano e realizando operações militares na Síria. Então eles estão tentando equilibrar as coisas e se preparar como não perder as eleições de meio de mandato para um movimento volátil e cada vez mais independente e orgânico, que agora carece de uma liderança clara. Organic, now without a leadership. I mean, there are leaders, but influences, perhaps. Quer dizer, há líderes, mas mais como influenciadores do que líderes reais desse grupo. Mas isso fazia parte de, bem, acho que a parte não vista era a sensação de precisar se preparar para a guerra que está por vir. O presidente da Câmara disse que, seja o que for que aconteça nos próximos anos, os Estados Unidos e os republicanos vão ter que travar um debate profundo sobre a natureza da política externa. Então acho que isso foi, em parte, voltado para essa discussão futura sobre política externa, e em especial sobre a base de Trump, a base MAGA. Sim, é possível criticar Israel, mas ao mesmo tempo apoiar Israel provavelmente é o meio termo, porque alguns nessa base MAGA dizem que não deveria haver nenhum apoio a Israel. Some of that MAGA base say there should be no support for Israel, the money should be removed from Israel, and there should be nothing. O dinheiro deve ser retirado de Israel. Apoio, sim, mas esse é o compromisso. Vance e outros que querem usar isso para fins eleitorais precisam de um compromisso. E é esse que está sendo, por assim dizer, impulsionado no momento contra as forças que dizem não, vocês são todos antissemitas se não apoiarem Israel incondicionalmente. Vocês são antissemitas. Então, acho que essa é uma camada desse processo. A outra camada é o que Netanyahu estava fazendo. Por que ele foi? Quero dizer, é fácil dizer que ele foi simplesmente porque quer uma autorização para atacar o Irã, e ele realmente pediu isso. Mas acho que é preciso entender isso de forma mais profunda. I think you have to understand it more deeply. The first question that was asked by A primeira pergunta feita por um dos próprios companheiros de Netanyahu naquela reunião foi: Netanyahu vai receber um perdão? Você vai conceder um perdão a ele? Como os telespectadores sabem, há acusações criminais contra Netanyahu. Essas acusações têm duas camadas. Uma é um caso antigo, mas a opinião jurídica em grande parte de Israel é que, se for levado adiante, Netanyahu será condenado e provavelmente teria que ir para a prisão. Mas agora há algo muito pior, que está sendo chamado de Qatargate. A alegação é que o Estado do Qatar estava pagando pelo menos 3 pessoas do gabinete de Netanyahu, pagamentos regulares, diretamente para o seu escritório. money regularly in his office. And the question is, did he know about it? E a questão é, ele sabia disso? Se sim, para que servia? Se ele não sabia, bem, então, ele deveria saber e deveria renunciar. Mas a situação está se tornando muito amarga e intensa, porque agora as pessoas estão falando em traição. Pessoas sérias, como o ex-ministro da Defesa, Yuli Edelstein, e outros, dizendo que isso precisa ser investigado. E Netanyahu, ele nem quer um perdão. Ele quer que todos os casos contra ele, simplesmente sejam eliminados. Então há muita pressão. E Trump estava falando sobre esse tipo de pressão, sendo colocada sobre o presidente israelense, para lhe conceder, se não um perdão. Então o fim dos julgamentos, o fim do processo legal, o que provavelmente não é juridicamente possível em Israel. Probably not legally possible in Israel. But the pressures on Mas as pressões sobre Netanyahu já estão crescendo e aumentando.
O que estou tentando dizer é que os israelenses chegaram à conclusão de que o que estão vendo é uma espécie de mosaico de cessar-fogos, ou não cessar-fogos, seja na Síria, no Líbano, no Iêmen, ou se preferir mais ao sul, ou em toda a região de Gaza e da Cisjordânia. Sabe, há esse mosaico de cessar-fogos, mas nenhum deles realmente trouxe um desfecho. São em sua maioria cessar-fogos forçados, e nenhum netztes Steve meets para Israel. A victory, a complete victory for Israel. Far from it. Yes, there are these ceasefires, but the Longe disso. Sim, existem esses cessar-fogos, mas os movimentos continuam intactos. O Hezbollah está intacto, o Hamas está intacto e outros movimentos de resistência também estão intactos. E a Síria está se tornando cada vez mais um problema, não parte da solução. Então Netanyahu, eu acho, está procurando, como você faz, sabe? Se está preso em todas essas paredes e nenhuma delas oferece uma saída, ele precisa ir para as eleições no próximo ano, 2026. Ele precisa ir para as eleições e precisa ser capaz de prometer algo que seja popular e que receba apoio do seu povo. Então, convocar uma guerra contra o Irã serve a esse propósito, porque ele está realmente numa situação política bastante complicada. E um dos velhos recursos, quando você está preso assim e seus problemas começam a se fechar sobre você, é ir para a guerra. folding in upon you is to go to war. Let's go to war and sort of it changes. Vamos à guerra. E isso muda um pouco as coisas. Claro, não é tão simples assim. Foi exatamente sobre isso que escrevi em um artigo no Substack. Essa é a nova abordagem de Israel. Quero dizer, passamos 20 anos ouvindo Netanyahu dizer: o Irã está há semanas de ter uma bomba. O Irã está há meses de ter uma bomba. Ele está prestes a ter uma bomba. Isso quase virou uma piada constante. Mas agora eles mudaram o discurso. Ele diz que o novo perigo é que o Irã está, na verdade, construindo uma espécie de guarda-chuva em toda a região. Não apenas com mais mísseis, mas com uma variedade completamente diferente de mísseis e sistemas de defesa. É algo novo. Não se trata apenas de reconstruir o que já existia. It's not just rebuilding what was there. This is something new and deadly because Isso é algo novo e mortal, porque agora não há nenhum tipo de garantia de que, supondo que descobríssemos que o Irã está fabricando uma bomba, conseguiríamos impedi-lo. Não seríamos capazes, porque o guarda-chuva de defesa seria tão completo. E a janela de oportunidade para isso é curta. Então, Trump, por favor, nos dê luz verde para atacar o Irã. Agora, o que o verdadeiro aparato de segurança em Israel pensa sobre isso é muito dividido. Quero dizer, antes de tudo, isso é um artifício retórico, para apelar a Trump mais do que qualquer outra coisa. Quero dizer, sim, o Irã, é claro, vem aprimorando suas defesas aéreas e seus sistemas de defesa desde a sexta-feira, 13 de junho, quando sofreu aquele ataque surpresa de Israel. when they had the surprise attack from Israel. Of course it's been upgrading them. Of course it's been improving. Claro que eles vêm sendo atualizados, claro que vêm sendo aprimorados. Talvez também estejam recebendo mais defesas aéreas de outros países. Mas a questão é, isso foi um artifício, porque na verdade o Irã já tinha, durante a guerra de 12 dias, a capacidade de causar danos sem precedentes a Israel de qualquer forma. E como foi aprimorado, sim, isso é verdade. Mas para onde isso está indo? E esse é o dilema em que Trump se encontra, porque veja, ele continua falando sobre seguir o caminho da negociação. Tenho certeza de que poderíamos fazer um acordo com o Irã. Mas antes de tudo, depois do ataque surpresa no dia 12, do qual os Estados Unidos participaram completamente, sabiam, ajudaram a planejar e tudo mais. Knew about it, helped in the planning of it and everything. I mean, I'm sure you're there, you know. Quer dizer, tenho certeza de que você está aí. Você sabe melhor do que eu. Mas tenho certeza de que não há confiança em um acordo com os Estados Unidos. Eles viram o que aconteceu em outros lugares. Então, a ideia, e claro, ele ainda insiste de que o acordo teria que incluir mísseis balísticos e zero enriquecimento de urânio, quero dizer, isso não vai acontecer. Mas acho que você não precisa equilibrar tudo isso, porque grande parte do setor de segurança em Israel também teme os mísseis balísticos iranianos, os hipersônicos, para os quais eles não têm defesa aérea adequada. Vimos isso durante aqueles 12 dias.
Quero dizer, depois de 4 dias, os israelenses já estavam pedindo algum tipo de cessar-fogo. Então, por assim dizer, não há uma defesa real. There is, if you like, no real sort of defense. The state that doesn't have adequate defenses is O Estado que provavelmente não tem defesas adequadas agora é Israel, não o Irã. E o establishment de segurança, com o qual Netanyahu está em guerra, está em conflito, porque ele, veja bem, nomeou um novo chefe do Mossad, colocou alguém como chefe do Shin Bet e também do exército. Tudo isso foi feito para evitar ser responsabilizado pelo 7 de outubro e para escapar de uma investigação. Então, o padrão geral é que eles provavelmente são muito céticos em relação a uma guerra. Profundamente céticos. Mas não há um caminho institucional para seguir adiante, porque, sem dúvida, Netanyahu tem apoio majoritário em Israel, especialmente em relação a Gaza. Em todas essas questões, ele conta com o apoio da maioria dos judeus em Israel. majority of Jews in Israel. They can't. Então, sabe, eles não podem, é muito difícil para oficiais do exército ou outras pessoas se oporem a isso, especialmente porque o novo chefe do Mossad era seu ex-secretário militar, recém-nomeado. Ele escreveu há alguns anos uma espécie de tratado sobre como Israel precisa mudar seus protocolos nucleares e se afastar dessa ambiguidade, a ambiguidade estratégica sobre se Israel possui ou não armas nucleares e se posicionar de uma forma diferente. Isso foi há alguns anos, mas é provável que ele apoie Netanyahu nessas questões. Dizem que ele foi escolhido porque é próximo da família, entre outras razões. Então esse é o panorama geral. Qual foi o propósito dessa visita? Foi principalmente sobre o Irã? Foi no sentido de que ele precisa de um tema para a eleição, mas também foi, acredito, principalmente sobre Gaza. It was primarily about, I think, also Gaza. They want Hamas disarmed because otherwise. Eles querem que o Hamas seja desarmado, porque caso contrário, em Israel, Netanyahu é criticado. Você não conseguiu nada. O Hamas ainda está lá, está ficando mais forte em Gaza, ainda tem suas armas. O que você conseguiu? O que você fez? Não há vitória nisso. Então ele quer que Trump o deixe agir mais rapidamente. O argumento é que Blinken diz: primeiro desarmar o Hamas, depois passaremos para alguma estrutura de governo e para uma força internacional. E Trump está dizendo: não, vamos primeiro para uma força internacional, depois para um governo tecnocrático palestino e então talvez o Hamas seja desarmado. Os céticos em Israel dizem: isso nunca vai acontecer. Então, obviamente, isso só está adiando as coisas, e nunca veremos o Hamas desarmado. E o próprio Hamas de fato diz que não vai se desarmar. Então, quero dizer, não é algo improvável. So, it's not unlikely. I think one of the main cases with the case of Israel. Acho que um dos principais problemas em relação a Israel é o apoio vindo do Partido Republicano. E você mencionou Charlie Kirk. Sabemos o quão profundo era o movimento que ele iniciou, o Turning Point USA, em apoio ao governo Trump. Quando Trump foi eleito, parte de sua base, eu diria uma parte substancial, veio desse movimento. Depois, antes de Charlie Kirk ser assassinado, o movimento pareceu mudar um pouco. Suas ideias, seu entendimento sobre Israel. Charlie Kirk está começando a criticar o que ele mesmo havia dito antes, perguntando: por que estamos apoiando Israel? Qual é o benefício para os Estados Unidos? Acho que ele foi assassinado, mas o He was assassinated, but the E te perdi por Timento. I think You're back.
Acho que sim. Voltei. Minha pergunta é: o que está acontecendo? Você mencionou as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, e sabemos que o movimento, a mudança que ocorreu dentro do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, ainda está presente. Dá para ver isso nas perguntas que os jovens estão fazendo à vice-presidente dos Estados Unidos sobre Israel. Já não importa mais se Charlie Kirk foi assassinado, porque o tipo de entendimento ainda está lá. E Tucker Carlson continua presente. E até mesmo figuras pró-Israel, como Ben Shapiro, estão tentando ganhar impulso dentro da Tepusa, mas ele não está conseguindo. Então, como você vê a situação do movimento? Estou falando do movimento MAGA e do movimento pró-Israel e da divisão entre os dois. I think that the thing that has really Acho que o que realmente catalisou isso, o que deu energia a esse movimento, foram as imagens que vêm de Gaza, dos palestinos, especialmente entre os jovens americanos. Isso também é verdade na Europa, na Itália, onde estou. Isso teve um grande impacto, particularmente sobre a geração mais jovem. Os que têm mais de 50 anos, talvez menos, mas a geração jovem foi mobilizada. Acho que isso representa algo realmente importante e significativo nos Estados Unidos. A fratura estrutural dos controladores conjuntos, por assim dizer, dos dois partidos, o ramo democrata e o ramo republicano, que em certas posições compartilham um interesse comum, como o financiamento de campanhas e o dinheiro. De repente, eles estão muito descontentes com o fato de haver esse movimento orgânico, dizendo, nós vemos as imagens de Gaza, vemos o que está acontecendo lá. Então, por que o nosso apoio a Israel? why is our support for Israel? And what is the basis for this? And that they do E qual é a base disso? O que eles perceberam agora, eu acho, é o ponto-chave que surgiu. Eles entenderam a falsa escolha que dominou a política americana. Você teria uma Sr. Clinton contra Jeb Bush ou alguém parecido em 2016, mas a política não seria muito diferente, apenas uma pequena nuance aqui ou ali. Isso agradaria os escalões superiores dos controladores do partido, os políticos veteranos que dependem de financiamento de campanha e tudo mais. Eles perceberam isso, e isso está se desmoronando. É por isso que há um esforço tão forte, especialmente por parte de grandes doadores pró-Israel, para manchar o que está acontecendo no movimento MAGA, rotulando-o como antissemita. what's happening in the MAGA as being anti-Semitic. They're anti-Semitic. And there was a very tough, as you rightly said. Eles são antissemitas. E houve algumas discussões muito duras na Tepusa sobre esse assunto, como você bem disse. A questão é, será que a velha guarda dos republicanos, a velha guarda no Senado e outros, o que costumava ser chamado de republicanos do Country Club, consegue retomar o controle do MAGA? Eles estão tentando criar uma divisão nesse momento para fragmentar o movimento e torná-lo mais controlável, introduzindo essa questão divisiva do antissemitismo e do apoio a Israel. Estão tentando dividi-lo em facções para poderem assumir o controle. Será que vão conseguir? Será que conseguirão produzir algo ao final disso que tenha amplo apoio? At the end of this, that will enjoy the support, because, it's not just Republicans. Porque veja, não são apenas os republicanos. Quero dizer, vimos nas últimas eleições que os democratas também têm seus populistas. Os jovens democratas, dá para ver que existe uma ala progressista. Vimos o que aconteceu nas eleições para prefeito de Nova York. Há um elemento forte dentro do Partido Democrata que também viu as imagens de Gaza e de outros lugares e não gostou. Será que eles conseguirão unir tudo isso e voltar ao antigo sistema em que a liderança dos dois principais partidos se reúne e decide quem serão os dois candidatos, de modo que nada realmente mude e tudo continue igual? Nothing changes. Everything remains the same. Nothing really changes in American politics. Nada realmente muda na política americana. Essa é a grande questão que eles enfrentam. Será que conseguirão domar o movimento MAGA alienado? Talvez, sabe, as eleições de meio de mandato sejam bastante conturbadas, porque quero dizer, eles estão fazendo perguntas, e essas perguntas, como você viu, Vance e outros estão achando difíceis de responder. Ben Shapiro e outros também estão tendo dificuldade em dar respostas a essas questões. E isso vai continuar. Quero dizer, sabe,
América em primeiro lugar. Por que estamos bombando a Nigéria, por favor? Por que estamos apoiando ataques no Líbano? Por que estamos apoiando o ISIS na Síria? E por que estamos atacando a Venezuela dessa forma? Attacking Venezuela in this way. And so, this is E, portanto, acho que isso não será facilmente administrado, porque, como disse o presidente Johnson, aconteça o que acontecer nas eleições de meio de mandato, será necessário um debate profundo nos Estados Unidos sobre a natureza da política externa americana. E acredito que isso talvez não saia como os controladores do partido, os administradores de ambos os lados da Câmara, pensam que vai sair. Todos nós apenas mudamos tudo para que nada mude. Temos novas eleições, novos candidatos, tudo muda para que tudo continue igual. E não tenho certeza se eles realmente conseguem fazer isso ou não. Mas essa é a outra camada, por assim dizer. or not. But this is the other layer, if you like, and I know I've spent a bit of time explaining it, but E eu sei que passei um tempo explicando isso, mas para entender o que estava acontecendo em Mar-a-Lago, acho importante perceber que isso está acontecendo dentro de um contexto mais amplo nos Estados Unidos. E veja, o Trump provavelmente não podia simplesmente fazer o que muitos gostariam que ele fizesse, que era ter um confronto direto com eles. Porque há muita crítica ao Trump em Israel neste momento. Eles sentem que ele foi hipnotizado. Escrevi outro texto no Substack sobre como os israelenses estão reclamando que ele ficou encantado com os países do Golfo e com o dinheiro deles. Veja, trilhões, estou dizendo bilhões vindo para os Estados Unidos dessas pessoas. billions coming in to America from these people, and the families are making lots of money too, you know. E as famílias também estão ganhando muito dinheiro. Você sabe, a família Witkoff, os filhos e os filhos de Trump estão todos recebendo muito dinheiro. E então você sabe, os israelenses pensam, mas nós deveríamos ser as pessoas mais importantes nesse assunto. E agora vocês estão ouvindo os estados do Golfo, porque tudo se resume a dinheiro e transações. Então acho que isso é um problema. E acredito que Trump realmente, quero dizer, se há algo que se possa dizer sobre o que Trump realmente acredita, é que ele acredita fundamentalmente em Israel. E o mesmo vale para Kushner e para Witkoff. Ambos têm sido apoiadores do movimento assídico Shabbat nos Estados Unidos. Movement in America. But nonetheless, they are negotiating. Mas, ainda assim, eles estão negociando tanto em Israel quanto em Moscou, dentro dessa nova política transacional, guiada por interesses empresariais, que a Declaração de Segurança Nacional tentou descrever. Aquela na qual a América de Trump estava se inserindo, por assim dizer, em seu próprio hemisfério ocidental de influência. E que eles, de certa forma, terceirizariam franquias para outras regiões, como a Europa e o Oriente Médio. E os franqueados, então, pagariam uma taxa aos Estados Unidos por esse privilégio. Em outras palavras, uma extorsão, trilhões de dólares a mais entrando. Porque no fundo de tudo isso, volto novamente ao mesmo ponto com que comecei. Para Trump, na verdade, ele está à beira de uma possível fratura no mercado de dívidas. Isso não pode continuar. Ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. It cannot continue. He cannot do two things at once. He can't maintain the dollar hegemony and the value of the dollar. Ele não pode manter a hegemonia do dólar e o valor do dólar. E, ao mesmo tempo, ter todo o dinheiro que está entrando, todos esses trilhões que ele afirma estarem vindo para os Estados Unidos. Esse dinheiro será gasto nesses centros de dados de IA, que não geram receita, ou muito pouca, e que consomem enormes quantidades de capital e eletricidade. Então sabe o que ele faz? Não dá. Se você quer que o dinheiro entre para pagar a dívida, ele vai para lá, mas não vai salvar suas megacorporações de IA também. Então ele está realmente focado nesse aspecto. Como lidar com isso? E com todas essas novas invenções, às quais o Irã será submetido, como todos nós. Essas stablecoins e criptomoedas são formas de aumentar a capacidade do governo de gastar sem aumentar a dívida. Government to spend without increasing the debt.